Sabe uma coisa que quem opera no mercado aprende às vezes do jeito mais difícil? A análise técnica não é tudo. Pois é. E se o grande segredo para ter consistência não estivesse nos gráficos, mas sim no software que está rodando dentro da nossa própria cabeça? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando fundo nas ideias de Mark Douglas para tentar decodificar a dinâmica da percepção no trade. Já parou para pensar nisso? Por que será que, mesmo com a melhor estratégia do mundo, às vezes os resultados simplesmente não aparecem? A resposta, como a gente vai descobrir, está muito mais em como a mente interpreta a realidade do mercado do que em qualquer outra coisa. No fim das contas, não é sobre o que se sabe, mas sobre como se pensa. Então, o nosso roteiro hoje vai ser o seguinte. A gente começa falando sobre esse tal de software mental que todo mundo tem. Depois, vamos usar uma analogia bem simples, a de uma rocha, para desvendar como a percepção funciona. E claro, vamos conectar tudo isso ao dia a dia do trading, mostrando como a verdadeira mudança, aquela que traz resultado, acontece de dentro para fora. Vamos lá então. Pensa assim, o cérebro é como se fosse o hardware de um computador, certo? E as nossas crenças, os nossos medos, eles são o software. Muitas vezes, os bugs que levam a gente a ter prejuízo não estão na análise do mercado em si, mas em falhas nesse nosso software interno. Para ter consistência, então, o trader precisa se tornar, de certa forma, o programador da própria mente. Imagina que o mercado é um livro gigante, escrito num idioma que a gente ainda não entende direito. O problema não está no livro, concorda? Está na nossa capacidade de decifrar o que está escrito ali. O sucesso no trading não é sobre tentar mudar o mercado, mas sim sobre aprender a ler o que ele está dizendo, ou seja, ajustando a nossa própria percepção. Para a gente entender melhor essa ideia de software mental, o Mark Douglas propõe um exercício bem inusitado. Envolve algo super simples, uma rocha. Pode parecer meio estranho no começo, mas essa rocha guarda o segredo para a gente entender como a nossa mente constrói a realidade que a gente enxerga. É que perceber as coisas não é como tirar uma foto da realidade. É um processo muito mais ativo, quase como uma dança. O mundo lá fora envia sinais, energia, e a nossa mente responde a isso, transformando esses sinais em algo que tenha significado para a gente. É uma cocriação constante entre o que está fora e o que está dentro. Pensa em você tocando na rocha. A textura dela, se é áspera ou lisa, a temperatura, se está fria, tudo isso é informação. E essa informação viaja pelos nossos nervos como um pulso elétrico. O que era um objeto físico concreto lá no mundo, de repente se tornou uma experiência, uma forma de energia, dentro da mente. O externo virou interno. Ok, então a gente entendeu que a informação do mundo como a da rocha vira energia dentro da gente. Mas, e aí? O que acontece com essa energia? Ela não fica só flutuando solta, sabe? Ela se organiza, ela ganha uma estrutura. E é aí que a mágica ou a complicação realmente acontece. Pensa nas nossas memórias, crenças e medos como se fossem arquivos digitais guardados no cérebro. Cada um desses arquivos, seja uma lembrança boa da infância ou o medo de arriscar, tem uma estrutura, uma assinatura energética própria. Não são só ideias abstratas, são forças ativas que moldam o jeito que a gente vê o mundo. E o mais legal disso tudo é a consequência. Se os nossos pensamentos são energia e energia não ocupa espaço físico, isso significa que a nossa capacidade de aprender, de mudar nossas crenças, de crescer, é literalmente infinita. Não existe um limite para o quanto a gente pode evoluir. É libertador, não é? Agora vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Se a gente tem toda essa energia estruturada dentro de nós, crenças, medos, memórias, como é que isso afeta o que a gente enxerga no mercado? É simples. Essa energia interna funciona como se fosse um par de óculos, um filtro que colore tudo o que a gente vê, alterando a nossa percepção da realidade. A nossa mente não é uma janela transparente para a realidade, de jeito nenhum. Ela está mais para um segurança de boate, sabe? Com a lista na mão de quem pode entrar. Se a informação que vem do mercado não bate com as crenças que já estão lá dentro, ela é simplesmente barrada na porta. A gente não vê o que está lá, a gente vê o que a nossa mente permite que a gente veja. Vemos aquilo que aprendemos a ver. E tudo o resto é invisível. Para um pouco para pensar no poder dessa frase. Isso quer dizer que a realidade que cada um experimenta no mercado não é a única realidade possível. Existem outras, várias outras, mas elas estão, por enquanto, invisíveis para nós. É só a gente lembrar da primeira vez que olhou para um gráfico de preços. Provavelmente parecia só um monte de rabisco, um emaranhado de linhas sem sentido, né? Mas aí, com o tempo, com o estudo, começam a aparecer padrões, tendências, oportunidades. A pergunta é,
O que mudou? O gráfico ou quem estava olhando para ele? A pergunta parece simples, mas a resposta é muito, muito profunda. O que foi que mudou de verdade? Foi o gráfico, a informação que estava lá fora? Ou foi o observador? Foi a mente de quem estava olhando? A resposta, claro, é que a mudança foi 100% interna. O gráfico é o mesmo para todo mundo o tempo todo. O que muda é a nossa capacidade de extrair um significado daquilo ali. Isso prova uma coisa: o poder não está no mercado, está na nossa capacidade de perceber o mercado. Beleza, a teoria está entendida. Mas e na prática? Como é que isso ajuda a ter mais resultado? Vamos agora aplicar essa ideia da percepção ao mundo real do trading e ver o que ela nos revela sobre a verdadeira natureza do mercado. A conclusão aqui é radical, mas é fundamental. O mercado não é nosso amigo, nem nosso inimigo. Ele é neutro. Ele não cria oportunidades nem ameaças. Somos nós que fazemos isso. O medo de perder dinheiro, a euforia de acertar uma operação, tudo isso é uma projeção da nossa própria mente sobre um fluxo de dados completamente imparcial. E aqui vem a melhor parte. Se o problema está dentro da gente, a solução também está. Isso nos dá um poder gigantesco, porque a gente para de depender de fatores externos para mudar os nossos resultados. A mudança está, de verdade, ao nosso alcance. Sendo assim, a tarefa de quem busca consistência no trading não é tentar prever o mercado, mas sim entender a si mesmo. O trabalho de verdade é desativar os bugs mentais. Sabe, aquelas crenças limitantes que distorcem a nossa percepção. É um trabalho de autoconhecimento que se reflete diretamente nos resultados financeiros. E para a gente fechar, fica uma pergunta para levar para a vida. Se a realidade que a gente enxerga é moldada pelo que aprendemos a ver, quantas oportunidades incríveis, tanto no mercado quanto fora dele, estão nesse exato momento bem na nossa frente, mas por enquanto continuam invisíveis? A resposta para isso pode mudar tudo.